se existe um judeu que marcou de maneira exponencial a história humana, o judeu mais importante de toda a história é Jesus. E com todo o respeito, os caras dão mole, deixando o mundo todo. E olha, eu tenho visto hoje, em Israel, hoje existe um grupo enorme de acadêmicos que estudam sobre Jesus. Até é interessante a gente pensar lá naquele famoso professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, lá, o Davi, como é que é o sobrenome dele agora? Me escapa. Que escreveu o Jesus no judaísmo lá. Flusser. Davi Flusser. Sim. Ele trata Jesus como um judeu piedoso de perfil mais ou menos reformista, que ele até diz, bendito seja o nome dele, né? E que por causa do impacto. E hoje eu vejo uma coisa muito interessante, muitos judeus assim saindo desse trauma da cristandade e chegando assim, peraí, deixa eu ver esse rabino da Galileia mais de perto, porque não é possível que esse cara tenha vivido tão pouco tempo e tenha feito toda uma mudança, né? Tudo aquilo que a tradição judaica sempre teve em mente, que é abençoar os povos com os princípios que tem a ver com a Torá e com Tanar, com a palavra divina, quem conseguiu passar para todo mundo mais foi o movimento de Jesus, especialmente pelo Rav Shaul, mais conhecido como apóstolo Paulo. Então aí é uma coisa interessante, e na minha opinião existem valores que a gente não percebe, que são fundamentais na sociedade e que são compartilhados por judeus e cristãos, e eles fazem muita diferença. Israel é a maior bênção que tem na história humana, e a fé cristã herda daí. Então eu acho que a gente, discutindo teologia e soteriologia e outros elementos à parte, a gente tem uma importância na história humana muito significativa, e nesse sentido eu ponho a inimizade de lado e eu acho que a gente tem parceria nessa parada. E aí, Aline? Não, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o povo judeu começa com o monoteísmo, quer dizer, o monoteísmo vai realmente surgir com o povo de Israel, mas vai ficar com o povo de Israel. Quer dizer, quem consegue pegar o monoteísmo e levar ele aos 4 cantos do mundo é o cristianismo. Então, na realidade, isso vai ser... Nunca foi, desculpa te interromper, Aline, nunca foi objetivo do judaísmo expandir essa ideia do monoteísmo para todo mundo? Não, o judaísmo não é e nunca foi uma religião proselitista. Entendi. Quer dizer, para o judaísmo, Deus criou 70 povos. Quer dizer, Deus criou vários povos. Cada povo tem seus direitos e deveres, tem sua missão no mundo. Se Deus quisesse que todo mundo fosse do povo de Israel, ele faria assim. Mas não, Deus cria diferentes povos e cada povo tem a sua missão. Então, está escrito na Bíblia que Israel é Or Lagoim. Israel vai ser uma luz entre as nações, quer dizer, vai ajudar a iluminar o mundo. Mas não é que o povo, quando a gente fala de povo escolhido, não é que os judeus são melhores. Os judeus têm uma missão diferente nesse mundo dos outros povos. E por isso um judeu nunca vai chegar para ti e dizer, não, te converte, né? Porque também uma grande diferença é que para o judaísmo, todo mundo pode ter salvação. Tu não precisa ser judeu para ter parte no mundo vindouro. O mundo vindouro é o nome do paraíso segundo o judaísmo. Então, o cristianismo é diferente. O cristianismo fala, tu precisa ser cristão para ter salvação. O judaísmo diz, tu não precisa. Então, tu não tem nenhuma necessidade. Tu precisa ser uma boa pessoa. Então, no judaísmo existe o que se chama as leis dos filhos de Noé. Quer dizer, são leis básicas que se qualquer pessoa seguir, a pessoa tem salvação, a pessoa é uma boa pessoa, e são coisas, não matar, não roubar, são parte dos 10 mandamentos, então, são 7 leis no total. Então, realmente uma coisa bem básica, que aí todo mundo tem salvação, e por isso não tem necessidade de os judeus converterem. Apesar disso, o judaísmo sim aceita a conversão, desde os tempos bíblicos. O exemplo é Ruth. Ruth vai ser a primeira oficial conversa ao judaísmo, e dela vai sair o rei Davi. Então, o judaísmo sempre aceitou conversos, é um processo hoje em dia que é longo e demorado, mas é sim possível. Vou fazer um contraponto aqui. Aí você estava falando também, e os cristãos que levaram... Os cristãos que levaram, na realidade, o monoteísmo aos 4 cantos do mundo. Eu posso dizer uma coisa? Quando eu sou judia, eu pratico o judaísmo, e no meu canal a gente fala bastante de cristianismo. A gente visita lugares cristãos, judaicos, históricos, arqueológicos, a gente mostra tudo. E às vezes as pessoas ficam com o pé atrás pensando, por que tem uma judia falando de cristianismo? E
Primeiro, eu vejo muitos pastores falando de judaísmo e ninguém olha estranho. Olha estranho por causa de eu ser judia e falar de cristianismo. Mas eu acho que as religiões têm muito mais em comum do que tem de diferente. São religiões irmãs, na minha opinião. Tem, obviamente, pontos, principalmente a questão do Messias, que discordam e sempre vão discordar, na minha opinião. Quer dizer, a intenção não é os judeus converterem os cristãos, nem os cristãos converterem os judeus. A ideia é que são religiões irmãs e família, às vezes, briga. A família nem sempre concorda, mas as religiões são irmãs. Então, eu não vejo problema de uma religião falar da outra, de uma religião entender a história da outra. Eu acho que isso faz as pessoas se aproximarem. Boa parte da inimizade foi porque uma religião não conhecia da outra. As pessoas literalmente, às vezes pessoas que estão comigo em caravanas em Israel me perguntam, mas o que os judeus acreditam? Quer dizer, o centro da tua fé é baseado num judeu, mas tu não sabe o que os judeus acreditam. Então, eu acho que as religiões, se conhecendo mais, as religiões vão se aproximar e vão ser religiões irmãs. Nunca elas vão se unir, porque tem diferenças teológicas inconciliáveis, mas elas podem conviver bem e essa aproximação está acontecendo. Hoje em dia existe em Israel um novo conceito, que se chama Notzrim Ohavei Israel, cristãos que amam Israel. Por que essa expressão existe? Porque, outra vez, no coletivo judaico, os cristãos não gostam de Israel, os cristãos não gostam dos judeus, e agora com esse movimento protestante crescendo, esse movimento que gosta de Israel, e de repente a gente vê cristãos brasileiros em Israel carregando bandeira de Israel e visitando, e a gente começa a ver isso, os israelenses começaram a ver, ok, tem um tipo diferente de cristãos, tem alguma coisa diferente acontecendo, e isso tem um nome hoje em dia, Notzrim Ohavei Israel, os cristãos que amam Israel. E por isso, às vezes, eu estou guiando pessoas e eles acham assim... Como tem brasileiro lá, hein? Como tem brasileiros, os brasileiros adoram. Então, às vezes, quando eu estou em Israel e o pessoal pergunta, quem são teu grupo? Se eu disser que são evangélicos, cristãos... A galera não conhece os conceitos. Eu digo, não, são cristãos que amam Israel. Que legal, bem-vindos. Tá. É mais fácil. Fazer um contraponto aqui. Na verdade, assim, até onde eu posso entender, os judeus, no primeiro século, eles eram muito mais abertos a expressar a sua fé para os outros povos. Então havia um tipo de proselitismo maior. Tanto é que quando você lê o Novo Testamento, você vai falar de um sujeito que é temente a Deus. Temente a Deus não é um cara que teme a Deus. É um indivíduo que percebeu um diferencial extraordinário no judaísmo do ponto de vista ético, social e de espiritualidade e comparou com o paganismo e falou assim, esses caras são interessantes. Só que assim, para cumprir todos esses negócios que eles ficam fazendo aí, eu estou fora. Então eles eram amigos da sinagoga. E especialmente os fariseus faziam prosélitos, até por causa dessa ideia que Israel precisava ser uma fonte de bênção para as razões. A gente sabe, né, o que diz que Mitzion tetzetorah u'dvar Hashem Yerushalayim, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e os povos virão a Sião aprender a sua lei. Então, assim, os judeus, querendo ou não querendo, com excesso de particularismo ou não, esse elemento está presente na tradição. A minha impressão é que o trauma com a cristandade botou o pessoal para ser mais fechado. E a questão é a seguinte, olha, o que eu vou falar lá agora, que esse pessoal já está meio caminho andado e entrou por uma vertente um pouco diferente da gente. Mas, na verdade, eu também até faço um contraponto com a Aline aqui, dizendo o seguinte, toda expressão religiosa, no final das contas, de uma forma ou de outra, se assevera como referência de verdade, senão ela não tinha nem razão de existência. Nenhum judeu vai achar que o seu Messias vai ser da Mongólia ou da Tailândia. Nenhum cristão vai abrir mão dessas referências. Então, essa ideia de que nós temos uma convicção que é inabalável, que não se negocia, existe no secularismo. Claro. Eu acho até engraçado o pessoal que é ateísta e secular e supostamente é tolerante, briga e luta o tempo todo, é militante contra uma coisa que não existe. Chega a ser um negócio bizarro. Se ele não acredita em Deus, acha que não existe. Ele deveria ter uma reação zero. Falou assim, olha, eu não acredito no queijo do gnomo de Marte. Ok, não existe, isso é uma loucura, né? Então, o problema acho que não é esse. O problema é
a gente dizer, olha, a minha maneira de pensar, ela se sustenta por causa disso, disso, disso. Aí eu tenho o argumento da experiência profunda, eu tenho o argumento da história, eu tenho o argumento da ética, do benefício social, vários elementos que contribuem. E no fundo, os judeus têm um negócio muito interessante que é chamado de tikkun olam, quer dizer, de fazer do mundo um lugar melhor, né? Construir, desenvolver. Os cristãos trabalham para construir o reino de Deus, ou seja, a gente está, em função das diretrizes divinas, fazendo do mundo um lugar melhor. Então tem muito ponto de contato em comum. Eu tive muitos museus do Holocausto no mundo, eu conheço os da Alemanha, eu tive na Polônia, tive em vários. Eu acho que o Museu do Holocausto aqui, ele é muito bem feito. E ele foi feito em 2007. Ele é recente. Ele é recente. Tinha um museu do Holocausto anterior, que foi feito nos anos 50, 53. Quer dizer, o Holocausto terminou em 45, em 53 já tinha um memorial aqui em Jerusalém. Quer dizer, menos de 10 anos depois. O que acontece? Quando acontece o Holocausto, quem faz tudo, quem registra, quem escreve, quem bate as fotos, são os nazistas. Quando tu tá no Museu do Holocausto, tu vê as fotos dos judeus sendo mortos, dos judeus nos três. Quem bateu todas essas fotos foram os nazistas. Verdade. Eles não tinham vergonha nenhuma do que estavam fazendo, eles criaram todos os registros. Então, normalmente, quando o Museu do Holocausto conta a história, ele conta a história através dos olhos de quem escreveu a história, que são os nazistas. Então, não a favor deles, obviamente. E por que será que eles estavam mas registrando não uma... isso? Você tem ideia? Sim, a gente sabe. Sabe? Eles queriam exterminar a raça judaica, como eles chamavam, e eles queriam fazer um museu da raça judaica e contar para as futuras gerações desse grupo étnico que foi exterminado. Sim. E eles não tinham vergonha nenhuma do que eles estavam fazendo. No final da guerra, quando eles se deram conta que eles estavam perdendo, aí eles começam a queimar todos os documentos. E queimar tudo, mas boa parte, eles fizeram tanto registro. O Holocausto foram 8 anos. Sem contar os 5 anos que Hitler estava no poder antes de começar o Holocausto. Quer dizer, Hitler sobe no poder em 33, só em 45 termina o Holocausto. Quer dizer, são muitos anos de Holocausto. E por isso se criou muito registro e boa parte disso sobreviveu. Mas o que acontece é que muitos desses registros foram feitos pelos nazistas. E o que o Museu Novo do Holocausto, esse de 2007, tentou fazer é contar a história do Holocausto aos olhos de quem... Não, e a história do antissemitismo, porque ele começa antes do nazismo. Sim. Você começa no museu e vai contando antes, né? Até exatamente, porque essa é a vida. Pensa uma pessoa que começa o Holocausto com 30 anos... O antissemitismo para ele não começa no dia que começou o Holocausto. Exato, né? Ele cresceu com o antissemitismo, os pais dele sofreram com o antissemitismo, os avós dele. Então o museu, ele conta a visão de tudo que está acontecendo através dos olhos do povo de Israel, através dos judeus que sofreram o Holocausto. E eles participaram muito disso. E por isso tu falou que o museu tem o formato de um triângulo. Parece que as paredes estão caindo em cima de ti. E essa sensação que as pessoas tinham durante o Holocausto, que o mundo deles está desabando, que a qualquer momento aquilo vai terminar, mas por outro lado, o museu, pensem que é um triângulo, pessoal, que vai e forma como se fosse um túnel. E no final do túnel tem uma luz. Exato. E quando tu entra no museu, ele parece curtinho e parece que logo ali no final tá a luz do fim do túnel. E é essa sensação que muita gente tinha durante o Holocausto. A gente está morrendo de fome, de tifo no gueto, mas logo vai terminar. Pior que isso não vai ficar. E aí começam os transportes. Daí eles dizem, não, ok, pior que isso não vai ficar. Começam os campos de concentração, os campos de extermínio, as marchas da morte. Quer dizer, todo tempo a pessoa acha que vai terminar e que logo vai chegar a luz do fim do túnel, e daí não, porque tu não tem como caminhar direto para a luz do fim do túnel. É um zigue-zague. Tu tem que passar um zigue-zague, tu não tem como sair do Museu do Holocausto sem passar por cada uma das salas laterais que são as fases do Holocausto. Putz, é verdade. E também os nazistas, eles fazem isso de propósito, porque eles não queriam rebeliões judaicas. Houveram rebeliões. Tudo era feito para enganar, né? Exatamente, mas assim, quando tu vê... Tem até uma parte lá, não tô lembrado direito, que era uma propaganda de olha, venho para cá, olha como é legal. Sim, eles criaram um gueto inteiro que chamava o gueto de Theresienstadt. Exato. Que era um gueto modelo. Exato. Que eles fizeram um gueto onde as casas eram pintadas por fora, as ruas eram bonitas ou razoavelmente tinha bonitas. Plantação, e daí a ideia era usar esse gueto para fazer propaganda, para mostrar que os nazistas não são tão maus com os judeus, que o gueto não é tão ruim. Mas era pior.
quando eles iam nos guetos e enchiam os trens para levar os judeus para as câmeras de gás, eles não diziam para as pessoas, a gente está levando vocês para a câmera de gás. O que eles diziam? A gente está levando vocês para um campo de trabalho, vocês vão para um lugar melhor, nananã. Eles diziam que cada judeu podia levar uma bagagem. E tinha limite de bagagem. Eles davam tinta para os judeus escreverem um nome nas malas, porque diziam que quando vocês chegarem lá, vocês vão receber a mala de vocês de volta. E os judeus ouvindo isso, eles subiam no trem, olha, pior que o gueto não vai ficar, a luz do fim do túnel está chegando, eu posso levar uma bagagem. Eles pensavam, é ruim levar só uma bagagem toda a minha vida, mas é alguma coisa. Por que eles vão me deixar escrever meu nome da bagagem, comprar tinta, nos dar tinta para escrever, se eles não têm intenção de devolver? Quando tu entra numa câmara de gás, tem chuveiros. O que eles, quando os judeus chegavam lá, a propósito, na entrada das câmaras de gás de Auschwitz, seguidamente tinha uma banda de música judaica tocando. Ué? A galera chegava, ouvia música judaica. E isso as pessoas chegavam e diziam, uau, tem música judaica, quer dizer, o lugar não pode ser tão ruim. E toda vez isso era para que eles não se rebelassem, não tentassem se revoltar contra os nazistas. Eles chegavam e diziam, não, vocês vão tomar um banho agora, porque vocês estão sujos, a gente vai desinfetar vocês. Eles entravam na câmara de gás, olhavam para cima, tinham chuveiros. O gás não saía pelos chuveiros. Os chuveiros estavam lá só para enganar as pessoas. Nas prateleiras podia ter sabão, sabonete. Então, é tudo uma ilusão. E essa ilusão os judeus sofreram, e também foi isso uma maneira que os nazistas conseguiram levar. No final, houveram rebeliões. Houve a rebelião do gueto de Varsóvia, o maior gueto, teve também a maior rebelião. Teve rebelião também em campos de extermínio, como Sobibor. Quer dizer, teve rebeliões, mas tu vê a ilusão deles, e aí tu vê a crueldade com que tudo foi feito. Não, e as fotos, né, que eles tiravam de quando chegavam os judeus, né, tem aquelas fotos na entrada, assim. O pessoal não tinha ideia, ninguém tá com cara de terror naquelas fotos. O pessoal não tinha ideia do que ia acontecer, né? É bem impressionante. E é engraçado que não pode entrar criança, né? Meu filho não foi nesse, por exemplo, ele vai em todos os passeios, mas esse não foi, porque realmente não tem como, né? A idade mínima para entrar no Museu do Holocausto é 10 anos e só com acompanhamento dos pais. Exato. Até 12 anos pode entrar sem os pais. E realmente, porque é um museu chocante. O objetivo do museu não é fazer as pessoas chorarem. O Museu do Holocausto, o objetivo dele é fazer as pessoas entenderem como aconteceu, por que aconteceu e como evitar. A minha opinião é a seguinte, se naquela época as pessoas imaginavam que morreu 1 milhão, 6 milhões ou 10 milhões de judeus, não devia importar. Não devia importar. Os judeus estavam sendo assassinados e todo mundo sabia. Os guetos são aonde? Não foi então só quando abriram os arquivos? Quando abriram os arquivos, todo mundo se deu noção do tamanho do Holocausto. Tá. Onde é que são os guetos? Eles são no meio das cidades. Os guetos são nas grandes cidades da Europa. Varsóvia, 500 mil de pessoas sentadas assistindo aquilo. Quer dizer, os guetos são nas cidades. Os campos de extermínio não são no meio do nada, não são no meio de um deserto. Os campos de extermínio, os campos de concentração, eles são no meio da Europa. Eu lembro que eu estava em Majdanek, que foi um dos campos de extermínio, a gente tem lá as câmeras de gás, tudo dá para ver. Ele não é tão famoso, mas ele é importante, ele está muito bem preservado. E eu lembro que eu estava em Majdanek com um guia lá, e o guia aponta para uma colina do lado e dizendo, tá vendo que tem ali uma cidade? E daí eu disse, sim, tô vendo. Pois é, eles também estão te vendo. Tinha uma cidade que dava para ver a distância, olhando. Tem uma cidade do lado de Majdanek que as pessoas conseguem olhar para o campo. Pro campo? Pro campo. As pessoas sabiam o que estava acontecendo. Isso eu não sabia desse lance. Sim, as pessoas não... Tem inclusive uma caricatura no Museu do Holocausto, que é uma caricatura que mostra os alemães saqueando os bens dos judeus. Era uma caricatura no jornal, e era uma crítica aos que os nazistas estavam roubando os bens dos judeus. Eles estavam sabendo. O governo americano teve fotos de Auschwitz. Toda a informação do que era Auschwitz, com fotos aéreas, foi entregue ao governo americano em 1944. Nossa. Quer dizer, o Papa Pio XII, ele sabia que o Holocausto estava acontecendo, porque inclusive tinham padres e freiras dentro da Igreja Católica que estavam salvando os judeus.
Isso chegou até lá em cima. E ele não tomou, Ele não tomou posição. Então, se assim, pronunciou nem nada. não só isso, a gente sabe que também as pessoas sabiam que o Holocausto estava acontecendo. Ninguém tinha ideia do tamanho do Holocausto. Mas a minha opinião é, para o Papa, se tivessem 100 mil judeus mortos ou 6 milhões, faz diferença? Por que tu não se posiciona independentemente de saber quantos judeus estavam Não sendo precisa ser assassinados? grande para você. Mas quem morava na Europa, principalmente pessoas em posições de poder, sabiam o que estava acontecendo. E por isso eu também acho, na realidade, que é muito fácil apontar o dedo para os nazistas e para a Alemanha e dizer que eles fizeram o Holocausto. Não. Os campos de extermínio tinham voluntários. Por exemplo, Belzec, sim, Belzec foi um campo de extermínio que matou mais de 500 mil de judeus durante um período de um ano. Tinham lá todo o tempo entre 90 e 120 ucranianos voluntários. A galera da Ucrânia ouvia que estava acontecendo o campo de extermínio e eles estavam indo lá se voluntarizar. Sem ganhar nada? Sem ganhar nada. Eles ganhar pouquinha coisa, assim, ajuda de custa, voluntário. Mas eles estavam indo lá se voluntariar para ajudar no extermínio de judeus, porque não era todo o povo ucraniano, mas os voluntários estavam indo porque eles queriam ajudar no extermínio de judeus. E agora, como é que eles ouviram do campo? Como é que eles chegaram até lá? Eles estavam indo. Como é que eles acharam 6 milhões de judeus para matar? Porque, seguidamente, quando os nazistas chegavam numa cidade polonesa, os próprios vizinhos diziam, tá vendo aquela casa, a terceira casa azul? Aquela casa ali é de judeus. Porque queriam ficar também com os Porque bens. eles queriam ficar com os bens. Tanto então... que lá no museu, os guias falaram que mesmo quando fugia ou quando eles não eram pegos, não podia voltar para casa porque senão eram mortos pelos poloneses ou pelas pessoas que tomaram a casa dele. Sim, teve assassinatos de judeus na Polônia em 1946, pós-Holocausto. Quando termina o Holocausto, quer dizer, judeus tentaram voltar para suas casas e eles não puderam. Quer dizer, obviamente não devolveram a casa, mas não só isso, eles voltaram e aí os poloneses mataram esses judeus que estavam voltando. E as propriedades não foram devolvidas. Por lei, na Polônia, até os dias de hoje, as propriedades não vão ser devolvidas. O meu avô, a casa que ele cresceu na Polônia, existe até os dias de hoje. A gente tem os documentos da casa provando que é a casa da família. O governo da Polônia diz que não vai devolver.